Olá pessoal, bom dia. Vou gravar esse vídeo aqui para dar alguns avisos em relação à disciplina e também para corrigir a questão que eu tinha deixado para vocês fazerem. Primeiro, os avisos importantes são em relação à nossa avaliação. Como é que vai funcionar? A avaliação da nossa e das outras disciplinas, porque foi definido junto com os professores pela coordenação do curso e com os professores, a gente fez a reunião para discutir como é que ia funcionar a avaliação e vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão ter uma prova para fazer que vai acontecer no dia da disciplina de vocês. No caso, o direito penal é na quarta-feira. Então, essa prova vai acontecer não nessa quarta-feira agora, mas na próxima quarta-feira, que é dia 29 de abril, certo? Dia 29 de abril é quarta-feira. Então, na quarta-feira, 29 de abril, vocês vão ter das 10 da manhã até as 10 da noite para fazer a avaliação. A avaliação vai ter peso 5 e vai ser individual e vai ser composta de questões dissertativas semelhantes à do exercício que eu deixei com vocês. O detalhe é que na avaliação, apesar de vocês terem das 10 da manhã até as 10 da noite, como eu falei, para fazer a avaliação, no momento que vocês iniciarem a avaliação, vocês clicarem ali para iniciar a avaliação, vocês vão ter 90 minutos para responder as questões, tá? Tem um limite de tempo que o sistema coloca para responder as questões. Então, se tu iniciar a avaliação às 2 da tarde, vai ter apenas até as 13h30 para enviar as respostas. Então, tem que cuidar. Não pode iniciar a avaliação e deixar correndo o tempo, porque senão o sistema vai concluir a tua tentativa e não vai poder enviar outras respostas. Essa avaliação, então, para o dia 29, individual, que cada um vai ter que fazer. Essa é a primeira metade da avaliação. A outra metade é um trabalho que eu coloquei já para vocês fazerem. Espera aí que tá entrando sol aqui. Tá? Coloquei já para vocês fazerem o trabalho. E dei um prazo mais longo porque o trabalho é mais complicado. O trabalho tem as questões que vocês vão levar um pouco mais de tempo para fazer, mas não é nada muito difícil também. E o prazo do trabalho é até o dia 3 de maio, que é um domingo. Tá? Aí vocês podem fazer o trabalho com mais tranquilidade. O trabalho vale a outra metade da nota. O trabalho pode ser em dupla ou individual e ele já está postado, quem já quiser começar a fazer. A matéria que vocês têm que estudar para avaliação e para fazer o trabalho é o que a gente viu nesse primeiro bimestre, que são os crimes contra a vida, ou seja, homicídio, infanticídio, auxílio, instigação ao suicídio, aborto nas suas 3 formas, lesão corporal, artigo 129, os crimes de perigo. Eu gostaria que vocês soubessem pelo menos os pontos mais gerais que a gente viu, que eu passei para vocês, que eu fiz um outro vídeo, ou seja, a diferença entre crime de perigo individual e coletivo, a diferença entre crime de perigo abstrato e concreto, pontos mais gerais. Vocês podem fazer uma breve leitura sobre isso também, se tiverem dúvidas. Não precisa conhecer aprofundadamente todos os tipos, mas pelo menos esses pontos mais gerais. E os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, certo? Esses são os crimes que vão fazer parte da nossa primeira avaliação. Tá? O resto fica para o segundo bimestre, que é os próximos que a gente vai ver agora, que são os crimes contra o patrimônio e depois alguns outros, dignidade sexual, administração pública. Tranquilo? É isso. E em relação à questão que vocês me mandaram, a maioria acertou, certo? A questão é uma questão de segunda fase da prova da OAB. Para quem não sabe ainda, na prova da OAB, a primeira fase vocês fazem sobre todas as disciplinas, vocês não têm escolha, pelo menos por enquanto é assim, né? Vocês ainda têm um tempo até realizar a prova da OAB, pelo menos uns 2 ou 3 anos. Pode vir a mudar, mas não há nenhum indício que isso vá mudar por enquanto. Se for da mesma forma, a primeira fase vocês têm 80 questões objetivas sobre todas as disciplinas e na segunda fase vocês têm que escolher uma disciplina. Certo? Você tem que escolher entre civil, penal, constitucional, direito do trabalho, empresarial, tributário, enfim, são várias opções. Supondo que vocês escolham direito penal, vocês vão ter uma questão, 4 questões na verdade, e uma peça processual, por exemplo, um recurso, uma contestação,
para fazer sobre direito penal, se vocês escolherem direito penal. As 4 questões são, por exemplo, uma eu coloquei para vocês fazerem no trabalho, certo? E vou colocar mais na prova. Se vocês quiserem já estudar, podem dar uma procurada, uma estudada, vocês vão estar no caminho certo. Nem todas as questões, vocês têm o trabalho aí para fazer também, que tem uma questão elaborada por mim, mas eu coloco algumas da OAB. Enfim, a maioria foi bem, a maioria acertou. Eu pedia 2 argumentos para buscar a absolvição do Patrick. E eu já tinha falado para vocês em aula, e eu vou repetir agora aqui, as questões da OAB, a dica é sempre ler com bastante atenção tudo que está no enunciado, porque o que a questão busca? Que tu consiga relacionar o caso que eles estão te contando com os artigos do código, com o direito, relacionar os fatos com o direito. Eles contam uma história com alguns detalhes que são irrelevantes e alguns que são importantes, e tu tem que conseguir identificar o que é irrelevante e o que importa para fazer a argumentação jurídica acerca do caso. Então o trabalho é fácil, aparentemente, quando a gente faz com bastante tempo livre e até mesmo para pesquisar. Mas não é tão fácil se tu tiver que fazer apenas com consulta na lei com limite de tempo. No caso da prova da ordem, tu tem 4 ou 5 horas para responder 4 questões e fazer o recurso, contestação ou outra peça que a OAB pedir. Apenas usando o código, certo? Sem livro, sem internet. Então, se torna um pouco mais difícil, sendo que, apesar de tu escolher direito penal, por exemplo, a questão pode ser sobre qualquer assunto do direito penal. No caso aqui eu coloquei questão sobre o crime de lesão corporal. Uma pessoa estava sendo acusada do crime e pedia 2 argumentos, e os 2 argumentos a gente encontra na história que está sendo relatada. E geralmente o que a OAB quer é que tu demonstre que tu consegue relacionar os argumentos de direito com os fatos que estão sendo apresentados. Então, ao longo da história, fala que uma pessoa estava sendo agredida, certo? O namorado da sobrinha estava agredindo a sobrinha da pessoa. Verificando que o risco que ela corria com a agressão, o Patrick gritou com o Lauro que não parou de agredir. Patrick não tinha outra forma de intervir porque estava com a perna enfaixada devido a um acidente de trânsito. Ao ver que as agressões não cessavam, foi até o interior da residência e pegou uma arma de fogo, de uso permitido, que mantinha no imóvel devidamente registrada, tendo ele autorização. Com a intenção de causar lesão corporal que garantisse debilidade permanente do membro de Lauro, apertou o gatilho para efetuar disparo na direção de sua perna. Tá? O que a OAB quer aqui é deixar claro o que ele queria fazer. Tá? Para não fazer uma questão muito aberta, muito vaga, eles usam os termos específicos que estão na lei. Ele queria lesionar e, por exemplo, dar um tiro no joelho do outro. Por circunstâncias alheias à vontade, a arma não funcionou, pois estava totalmente enferrujada e faltando peças sem munição. Mas o barulho causou temor em Lauro, que empreendeu fuga. Após meses de investigação, com a oitiva dos envolvidos e das testemunhas, que eram vizinhos e tal, o inquérito foi concluído e o Ministério Público ofereceu denúncia de acordo com o artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3º, que é a lesão corporal grave, certo? Por causa da intenção dele de praticar debilidade permanente na forma tentada, que é o artigo 14. E aí, os argumentos que tu deve usar é que o crime era impossível por causa do meio ser absolutamente ineficiente, certo? Se vocês lerem o artigo 17 do Código, fala que o crime é impossível quando o meio é absolutamente ineficaz ou quando o objeto é impróprio. Meio ineficaz é, por exemplo, usar uma arma enferrujada, faltando peças e sem munição para causar uma lesão grave. Ele não tem como disparar essa arma. O meio é totalmente incapaz, certo? O objeto impróprio é, por exemplo, se ele tentasse causar um crime de homicídio numa pessoa já falecida. Então, o objeto do crime, que é a pessoa, seria impróprio para o crime de homicídio, não o meio. Por exemplo, se fosse uma arma com munição, mas dando um tiro num cadáver. Ele não pode cometer homicídio contra cadáver, certo? Porque a pessoa tem que estar viva. Então, pode ser um crime impossível por causa do meio ou por causa do objeto. Nesse caso, era por causa do meio, e era isso que a questão teria como primeiro argumento. Crime impossível por
absoluta ineficácia do meio empreendido, que no caso era uma arma sem munição, enferrujada e faltando peças, certo? Então era esse o primeiro argumento, essa seria a resposta já perfeita para responder a questão, mesmo de acordo com o gabarito da OAB. Pelo menos parcialmente, né? Porque tem mais um argumento. Esse seria o primeiro argumento. Não precisa enrolar muito, não precisa escrever muita coisa, mas tem que deixar claro qual o argumento e onde que ele se relaciona. Não é só citar o artigo também. A ordem não vai dar questão correta se tu se limita a dizer é crime impossível artigo 17. Tem que dizer crime impossível artigo 17 por quê? Porque a arma estava nessas condições e isso indica que o meio era ineficaz. E o outro argumento é a legítima defesa. Se vocês pegarem o artigo 25 do Código Penal, diz lá que entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual e eminente a seu direito ou de outrem. Então, esse ou de outrem era a parte importante. Relacionar que ele age em legítima defesa de terceiro. Não precisa usar exatamente essa expressão, mas essa seria a expressão mais técnica, legítima defesa de terceiro. Ele defende outra pessoa de uma agressão injusta, atual e iminente. Tranquilo? No caso, a sua sobrinha que estava sendo agredida pelo namorado dela, vai lá defender ela de uma agressão injusta, atual e iminente, usando os meios necessários, porque ele estava com a perna enfaixada. Se quisesse responder da forma mais completa possível, tu consegue pegar todos os elementos do artigo 25 e relacionar com alguma parte do texto. Os meios eram necessários? Sim. Ele não tinha um outro meio para conseguir aquilo, porque ele não conseguia lutar, por exemplo, fisicamente, corporalmente, com o agressor. Ele precisava usar a arma para repelir a agressão que era atual, injusta e eminente contra o direito da outra pessoa, o direito à integridade física da sobrinha. Assim, fechava a questão. Artigo 17 e artigo 25, se quisesse podia mencionar ali também o 23, dizendo que a legítima defesa exclui o crime, mas podia responder apenas o artigo 25, relacionando com o texto. A ideia principal é essa, relacionar o caso, os fatos com o direito. A maioria respondeu, alguns não foram tão claros, não adianta citar o artigo como eu estou dizendo, alguns foram até mais longe e elaboraram mais ainda a resposta, o que no exame da ordem às vezes não é necessário, porque é uma prova, como eu falei, sem consulta, então muitas vezes tu não vai ter como citar a doutrina ou qualquer coisa assim, tu vai apenas relacionar o caso com a lei, e para mim estava bom se relacionasse o caso com a lei, e a mesma coisa na prova de vocês, se tiver questão parecida com essa, e vai ter, basta que vocês relacionem qual parte da questão, qual daquele relato dos fatos se relaciona com qual artigo da lei, e assim vocês respondem a questão, certo? Nesse vídeo, por enquanto, era só isso, e se tiverem alguma dúvida ainda sobre a questão, alguém que acha que não conseguiu visualizar algum desses elementos, pode entrar em contato. Abraço, pessoal.